Tem parece que botou até uma calçola na calçada de Dona Finada Rosalina na carta. Só tomando pãozinho, eu quero ver quanto isso aí. Nós vamos comer aquele. Em 2020, solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. O vereador Beto Calimã está presente? Pedi ao vereador José Maria Brandão que faça a chamada. Vereador Richard Costa. Vereador Serginho. Presente. Presente. Vereador Tássio Primório. Presente. Vereador Giovanni. Presente. Vereador Beto Calimã. Vereador Kleber Fombo. Presente. Vereador Alexandre Assad. Vereadora Terezinha Mesade. Presente. Vereador Renato Torresini. Presente. Vereador Robinho. Presente. Vereadora Maria presente. Havendo o número legal e sob a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 13/10/2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicações de autoria do vereador Kleber Pombo. Indicação número 464, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Fabrício Petro, que estude a possibilidade de fornecimento de absorventes higiênicos para as escolas municipais quando do retorno das aulas. Indicação número 465, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal que estude a possibilidade de realizações de festivais gastronômicos nos balneários e na sede, após o término da pandemia da Covid-19. Indicação número 466, que indica a secretária municipal de Assistência Social, senhora Cláudia Simões Cardoso, agendamento para uma ação social logo após a pandemia da Covid-19. E ainda a indicação número 467, também de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica a secretária municipal de Saúde a criação do Dia de Ação Solidária, logo após a pandemia do coronavírus. Indicação de autoria da vereadora Tereza Mesada, indicação número 468, que indica ao secretário de Infraestrutura solicitando que providencie a colocação de revestimento Revisol na comunidade de Itajobaia, neste município. Indicação número 469, que indica a secretária de Meio Ambiente solicitando que providencie a poda das árvores entre as comunidades Jaqueira a Olivânia, neste município. E ainda a indicação número 480, também de autoria da vereadora Tereza Mesado, que indica ao secretário de Infraestrutura solicitando que providencie a troca das luminárias da praça da comunidade de Itajobaia, neste município. Indicação número 470/2020, de autoria do vereador professor Robinho, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura a construção de uma ponte que ligue as partes da rua Ronilson Queiroz Júnior, segregadas pelo rio Una,
Indicações de autoria do vereador Zé Maria. Indicação número 476, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a tapagem de buracos na estrada que vai da comunidade de Belo Horizonte até Santa Luzia de Monteiro. Indicação número 477, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a aplicação de Revsol da entrada da comunidade de Goiabê até a divisa do município com Guarapari. Indicação número 478, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie manutenção na iluminação das comunidades de Belo Horizonte e Goiabê. E ainda a indicação número 479, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a aplicação de Revsol nas estradas vicinais das comunidades de Belo Horizonte e Goiabê. Indicações de autoria do vereador Tássio Brunoro. Indicação número 473/2020, que indica ao secretário de Infraestrutura para que inclua a Rua das Pescadas do bairro Nova Anchieta no projeto de pavimentação e iluminação das ruas. E também a indicação número 475, que indica ao secretário de Infraestrutura para que realize uma obra de drenagem e nivelamento da calçada na Avenida Zumira Rosa Antunes, próximo ao Pedrinho Chaveiro. Indicação de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 471, que indica a senhora Jéssica Martins de Freitas, secretária municipal de Meio Ambiente, que seja realizada em caráter de urgência a poda de árvores na Avenida Magno Ribeiro Buqui, no balneário de Ubu. Indicação número 472, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e aplicação de Revsol na estrada que liga São Mateus a São Lourenço, neste município. E ainda a indicação número 474, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizada a manutenção e reforma da Praça da Cruz, no balneário de Ubu. Moção número 108/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Luciana Antonini. Venho por meio desta, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno desta Casa, manifestar minha consternação diante da inesperada partida da atuante cidadã Luciana Antonini. Sempre participativa, Luciana compartilhava seu conhecimento de forma voluntária, atuando em diversos projetos e causas de nossa cidade. Com uma ampla visão social, ambiental e conhecimento político, foi uma grande colaboradora desta Casa de Leis, especialmente do gabinete deste vereador, com projetos voltados à agroecologia e economia solidária. Aos familiares, nossas sinceras condolências e que Deus possa acalentar os corações enlutados pela perda de um ente querido. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, para que Luciana descanse em paz. Desejamos também que o legado dessa cidadã permaneça entre nós e seja sempre lembrado por sua incessante atuação em busca de igualdade e justiça. Plenário Luiz Simões dos Santos, 19 de outubro de 2020, Renato Lorenzini, vereador. Pela ordem, presidente. Hoje não, vereador. Gostaria de solicitar ao vereador Renato que eu pudesse assinar junto com ele. A dona Luciana foi assim uma pessoa muito atuante aí e frequentadora também do nosso gabinete ali, uma pessoa que nós aprendemos muito com ela lá, né, na luta dela do dia a dia. Então eu gostaria de solicitar o colega vereador aí para poder estar assinando junto com ele. Então, vereador, fica à vontade. Se algum outro vereador também quiser assinar, fica à vontade. Eu também Pela gostaria. ordem, senhor presidente. Gostaria também de estar assinando junto com o vereador. Também gostaria de estar pedindo a Vossa Excelência Renato Lorenzini, onde eu poderia também estar assinando, porque a Luciana foi uma pessoa muito presente nas nossas sessões, né? E vai deixar uma boa lembrança aí, de tudo que ela fez de bom para o nosso município, indicando para nós. Fique à vontade, vereadores. Moção de voto de pesar, da autoria do vereador Renato Lorenzini. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos guardar um minuto de silêncio.
Aninha. Projeto de lei número 18/2020, que revoga a lei número 1429, de 22 de junho de 2020, da outras providências. Assinado pelo presidente da Casa, vereador Kleber Pombo, pelo secretário da mesa, vereador Beto Calimã. Baixadas comissões. Projeto de lei número 65/2020, de autoria do vereador professor Robinho, que dispõe sobre denominação Relógio, presidente. designando de Pois não, vereador. O projeto de resolução que o senhor falou anterior a esse que Claudir está lendo é qual? projeto 57. Esse é o projeto 57. Como? Projeto de lei. É o projeto de lei número 57. Esse trata de quê? Aninha, lê de novo para eles poderem entender. É o PL 57 de 2020. Tá? Ok. Projeto de lei número 57. Ah, perdão. 57. Sim. Projeto de lei número 57/2020. Revoga a lei número 1429, de 22 de junho de 2020. Assinado pelo presidente, vereador Kleber Pombo, e pelo membro, vereador, pelo secretário, vereador Beto Calimã. É porque no anexo, perdão, senhor presidente, porque no anexo eu acho que é anexado com um número errado. Esse é o que trata da verba de gabinete, não é isso? Isso, correto. Mas é isso. Baixadas comissões. Projeto de lei número 65/2020, de autoria do vereador professor Robinho, dispõe sobre denominação de próprio público, designando de Praça Elizabeth Guarnieri a praça localizada no encontro entre a Rua Clarice Simões e a Rua Cássio de Oliveira, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, no bairro Castelhanos. Baixadas comissões. Requerimento número 83/2020. Requer a assistência de interstício de projeto de lei número 65, que dispõe sobre denominação de próprio público, designando de Praça Elizabeth Guarnieri a praça localizada no encontro entre a Rua Clarice Simões e a Rua Cássio de Oliveira, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, no bairro Castelhanos. Os membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a dispensa de interstício do seguinte projeto. Projeto de lei número 65/2020, que dispõe sobre denominação de próprio público, designando de Praça Elizabeth Guarnieri a praça localizada no encontro entre a Rua Clarice Simões e a Rua Cássio de Oliveira, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, no bairro Castelhanos. Assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão. Plenário Urias Simões dos Santos, 19 de agosto de 2020, assinado pelo presidente, vereador Kleber Pombo, e pelo secretário, vereador Beto Calimã. Requerimento de dispensa de interstício, da autoria do professor Robinho, da mesa diretora, né, o projeto 65 De autoria do professor Robinho. Como vota na dispensa o professor Robinho? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador.
Como que, só para deixar claro, como que vai ser essa questão, sendo votada a dispensa, no caso a matéria entra, né, no caso para votação. Mas como que vai ficar? Porque nós temos o veto a ser apreciado, né, o veto de número 7. Entretanto, analisando aqui, eu não vi no sistema a manifestação da CCJ referente ao veto. E lá abaixo, ele está falando que está sobre estados, todas, no caso, as votações até deliberação. Então, como que vai ser feito isso nos trabalhos? Olha só, vai ser votado depois, quando a gente entrar na ordem do dia, o veto, e depois vai ser votado o projeto, ok? Sim, mas aí, no caso, eu gostaria de um parecer assim, como que seria essa questão da gente fazer a votação, a apreciação do veto, sem a manifestação da CCJ, sendo que não teve nenhuma deliberação de Vossa Excelência para poder colocar para deliberando outro relator. Teve o despacho falando que venceu o prazo, né? Então eu estou colocando e a comissão vai dar o relatório deles verbal, ok? Entendeu? Ok. Senhor presidente. Pois não, vereador Beto. Presidente, sinceramente, eu não entendi nada. O áudio está muito ruim, certo? Nós estamos debatendo o que, senhor presidente? Porque não deu para entender. O áudio é muito ruim mesmo, senhor presidente. Nós estamos falando nós iremos votar o quê? Dispensa de exercício do projeto do professor Robinho, que é plano de rua. Mas não cortou de novo, senhor presidente. Cortou novamente. Nós vamos estar votando dispensa de interstício do projeto de lei de nominação de rua do professor Robinho. Porque mudou. Tá entendendo? Que era PLC, virou PL. Foi combinado semana passada, retrasada, junto com o Renato Lorenzini, que pediu. Aí agora a gente está votando agora, que ia para votação e foi retirado. Ok? Ok, senhor presidente. Como vota o professor Robinho? Só a título de explicação, esse era um PLC, ele tramitou na casa, ele teve todos os pareceres e depois, no dia que nós íamos votar, ele foi suscitada essa questão, nós retiramos e fizemos um PL, e havia um combinado que eu protocolou no PL, esse projeto seria votado de dispensa, porque ele já tramitou. Eu voto favorável, presidente. Eu quero concluir também que foi esse e o outro também, que vai estar entrando a semana que vem. Tá, professor Robinho? Obrigado pela votação. Como voto o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável, presidente. Como voto o Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Renato Lorenzini? Favorável, presidente. Como voto o vereador Tássio Brunoro? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Richard Costa? Presidente, eu voto favorável, mas eu faço cor às palavras do Beto aí. O áudio da sessão está horrível. Ok. Obrigado. Como voto o vereador Serginho Dias Reis? Favorável. Como voto o vereador Alexandre Salles? Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesada? Favorável. Como vota o vereador José Maria Brandão? Favorável, senhor presidente. Dispensa aprovada, 10 votos a 0. Aninha? Prestação de contas desta Câmara Municipal referente ao balancete de setembro de 2020.
Segue em anexo material contendo as informações relativas aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de setembro de 2020, para que possa fazer a apresentação em plenário. Informamos que o setor de informática deste poder disponibilizará tais informações em PowerPoint, atendendo assim o que determina o regimento interno. Aproveitamos a oportunidade para demonstrar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Janaína Alves Molinari, contadora. Prestação de contas relativa ao mês de setembro de 2020. Do 10º recebido, R$ 1.017.552,16. Despesas liquidadas com pessoal, R$ 713.208,50. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 81.355,08. Encargos sociais, R$ 131.646,01. Auxílio alimentação, R$ 93.848,62. Serviço de publicidade, R$ 265,28. Outros serviços PJ, R$ 2.243,83. Material de consumo, R$ 833,56. Locação de software de telefonia móvel, R$ 8.095,42. Manutenção de software, R$ 5.976. Água e esgoto, R$ 454,70. Energia elétrica, R$ 4.112,23. Total das despesas, R$ 1.042.039,23. Essa é a prestação dessa Casa de Leis referente ao mês de setembro de 2020. Está sem áudio. Fazer a leitura do balancete da Câmara. Acabei de fazer a leitura do balancete. Beleza. Fazer a leitura do ofício da comissão que mandou para nós. Ok. Comunicação interna número 02/2020. Para a Comissão Permanente de Infraestrutura, assunto chamado número 2020090836393. Prezado senhor, venho através da presente tramitar o chamado recebido pela ouvidoria dessa Casa de Leis. A priori, informo que a tramitação do presente chamado não está sendo feita via sistema, pois devido aos problemas no servidor da Câmara, o sistema da ouvidoria encontra-se com diversas falhas. O presente chamado trata de denúncia de cidadão a respeito do consórcio intermunicipal Expandida Sul no pronto atendimento deste município, no que tange a escala de plantões dos técnicos de enfermagem. E foi primeiramente encaminhado para a presidência dessa Casa de Leis, que, por sua vez, recomendou a tramitação para a Comissão Permanente de Infraestrutura. A denúncia enviada pelo usuário continha o seguinte texto, abre aspas, solicito providências diante das escalas dos técnicos de enfermagem do consórcio intermunicipal Expandida Sul no pronto atendimento, sendo que esses servidores estão fazendo escalas ilegais, exemplo, servidora técnica de enfermagem Jamaica, que cumpriu 15 plantões de 24 horas e 15 plantões de 12 horas em 30 dias, ou seja, 20 plantões em um mês, totalizando 540 horas em 30 dias, sendo com total conhecimento da coordenação senhoras Natália Antunes e Renata Lara. Solicito providências com cópia ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Corenes. Assim sendo, encaminho a presente denúncia a fim de que essa comissão tome conhecimento e as providências que achar cabíveis. Cordialmente, Victor Hugo Souza Benevenuti, ouvidor-geral dessa Casa de Leis. Comunicação interna número 03/2020 para a Comissão Permanente de Infraestrutura.
assunto chamado número 2020090880797. Prezado senhor, venho através da presente tramitar o chamado de número 2020090880797, recebido pela ouvidoria desta Casa de Leis. A priori, informo que a tramitação do presente chamado não está sendo feita via sistema, pois, devido aos problemas no servidor da Câmara, o sistema da ouvidoria encontra-se com diversas falhas. O presente chamado trata de denúncia de cidadão a respeito do consórcio intermunicipal Expandida Sul no pronto atendimento deste município, no que tange à escala de plantões dos técnicos de enfermagem, e foi primeiramente encaminhado para a presidência dessa Casa de Leis, que, por sua vez, recomendou a tramitação para a Comissão Permanente de Infraestrutura. A denúncia enviada pelo usuário continha o seguinte texto: solicito providências diante das escalas dos técnicos de enfermagem do consórcio intermunicipal Expandida Sul no pronto atendimento, sendo que esses servidores estão fazendo escalas ilegais. Exemplo, servidora técnica de enfermagem Jamaica, que cumpriu 15 plantões de 24 horas e 15 plantões de 12 horas em 30 dias, ou seja, plantões em um mês totalizando 540 horas em 30 dias, sendo com total conhecimento da coordenação. Senhoras Natália Antunes e Renata Lara. Solicito providências com cópia ao Ministério Público Estadual e Corenes. Assim sendo, encaminho a presente denúncia a fim de que esta comissão tome conhecimento e as providências que achar cabíveis. Cordialmente, Victor Hugo Souza Benevenuti, ouvidor-geral dessa Casa de Leis. Comunicação interna número 4/2020 para a Comissão Permanente de Infraestrutura. Assunto chamado número 2020091026806. Prezado senhor, venho através da presente tramitar o referido chamado, recebido pela ouvidoria desta Casa de Leis. A priori, informo que a tramitação do presente chamado não está sendo feita via sistema, pois, devido aos problemas no servidor da Câmara, o sistema da ouvidoria encontra-se com diversas falhas. O presente chamado trata de denúncia de cidadão a respeito do consórcio intermunicipal Expandida Sul no pronto atendimento deste município, no que tange à escala de plantões dos técnicos de enfermagem, e foi primeiramente encaminhado para a presidência dessa Casa de Leis, que, por sua vez, recomendou a tramitação para a Comissão Permanente de Infraestrutura. A denúncia enviada pelo usuário continha o seguinte texto: solicito averiguações quanto aos serviços prestados pelo consórcio do pronto atendimento de Anchieta, onde o mesmo tem regalias e proteção da atual administração do pronto atendimento, caracterizando assim com clareza favores políticos. Fecha aspas. Assim sendo, encaminho a presente denúncia, a fim de que essa comissão tome conhecimento e as providências que achar cabíveis. Cordialmente, Victor Hugo Souza Benevenuti, ouvidor-geral desta Casa de Leis. Finalizada a leitura das comunicações internas. Pelo nosso presidente. Sobre essa denúncia, eu quero fazer duas menções. A primeira, que da própria comunicação interna, ela fala de servidor com diversas falhas. E nós temos acompanhado de que nós temos uma resposta que até o dia 9 as coisas estariam estabilizadas. Porém, vemos que isso não aconteceu. Se nós olharmos no CNA as nossas pastas, veremos lá que os nossos documentos, os nossos arquivos, eles desapareceram. Eu, até hoje, preciso de uma resposta em relação a esse fato. Por que ainda não voltaram com os nossos arquivos? Essa pergunta, ela carece de uma resposta e urgente, até porque nós vimos ali o quanto que foi pago a Ágape. E um outro ponto é em relação à questão da denúncia. Nós debruçamos agora à tarde a reunião das comissões, não estamos aqui fazendo julgamentos,
mas já fizemos, porque nós somos o relator, Zé Maria é o presidente, o Giovanni é o membro, nós já fizemos um ofício endereçado à secretária de Saúde para que ela possa nos responder alguns quesitos, porque eu fiquei assim, confesso, estarrecido, porque fala ali de favores políticos, uma escala ali, um cumprimento de 540 horas, 15 plantões de 24 horas, 15 plantões de 12 horas, eu não consegui entender toda essa situação. Então, por isso, para que nós não façamos julgamentos errôneos, nós fizemos aí um questionamento à secretária e esperamos que, com o auxílio aí do nosso líder de governo, possa nos trazer essa resposta quanto antes. Muito obrigado, presidente. Quero informar que este documento está no poder da Comissão de Infraestrutura e de Serviços Públicos para a operação dos fatos, né? Então, depois eu vou também pedir a TI para estar respondendo a Vossa Excelência pelo que o senhor perguntou. E, neste momento, passa a hora destinada aos senhores oradores, que, de acordo com o artigo 4 do parágrafo 1º da Resolução número 3 de 2020, passa a fazer uso dos 5 minutos para o seu pronunciamento. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Vereador Beto Calimã. Sim, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Senhor presidente, a minha bandeira sempre foi defender Anchieta, defender os nossos cidadãos. Senhor presidente, emprego é o verdadeiro auxílio emergencial que um povo, que o trabalhador tem que ter. Porque, senhor presidente, o trabalhador sem o emprego, o homem sem emprego, ele não tem honra, senhor presidente. Ele não tem dignidade. A dignidade para o ser humano vem através do emprego, senhor presidente. Senhor presidente, tem 2 projetos de discussão com o prefeito Fábio Spetri. O primeiro projeto é para recuperar o Benevente. Trata-se de um projeto abrangente que beneficiará o meio ambiente, a navegação, a pesca e o turismo em nosso município. O tão sonhado turismo, senhor presidente. Senhor presidente, o segundo projeto é o projeto Anchieta Trabalha. Anchieta em desenvolvimento, Anchieta rumo ao emprego, que visa preparar, avaliar o trabalhador, o homem, o jovem, a mulher, enfim, a todos, senhor presidente. Por fim, integrar, senhor presidente, a pessoa no mercado de trabalho. Os serviços que fazem parte da rotina do nosso município, senhor presidente. Ora, sem treinamento formal, como, senhor presidente? Como que o ser humano pode almejar o emprego se não houver treinamento? Hoje está muito desacreditado. Hoje nós como uma escola, senhor vai presidente, mostrar para as pessoas que somos diferentes dos outros. E eu até que nos motivou a querer disputar a prefeitura é saber desse descrédito que tem aí. senhor presidente, está muito ruim a transmissão, senhor presidente. Onde ele parou, Flávio? Onde ele parou?
Pode continuar, vereador. Senhor presidente, infelizmente a transmissão fica muito ruim, fica difícil a gente, senhor presidente, expressar os nossos projetos, expressar os nossos pensamentos criativos para o nosso município, aonde que nós temos que levar ao conhecimento dos cidadãos. Fica difícil, senhor presidente. Mas vamos lá. Tá? Serviços que fazem parte da rotina do nosso município, embora sem treinamento formal, como uma escola de pesca, senhor presidente. O que seria essa escola de pesca? Iria contemplar, ensinar o cidadão na inclusão pesqueira, até mesmo, senhor presidente, um barco, escola. É isso que nós precisamos. Nós precisamos inovar, senhor presidente, para podermos trazer um futuro e uma esperança para os nossos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui uma protesta, senhor presidente. Realmente, o senhor vai me desculpar, mas fica difícil para nós, legisladores, Obrigado, trabalhar numa situação dessa, presidente. Para mim, toda hora, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Para a gente poder estar voltando. Senhor presidente. Giovanni de novo. Oi, vereador. Eu gostaria aqui de concordar com o Beto aí na questão da pesca aí. Como é que só, senhor presidente? Eu gostaria de concordar com o Beto, mas recentemente tinha um senhor aqui montando catamarã e que ofereceu essas condições de ensinamento de uma escola para pesca no nosso município, para ele conseguir construir o barco dele, que é um projeto de 4 anos, e que, infelizmente, até hoje não se decidiu nada, e com certeza essa pessoa vai desistir e vai para outro município. Mas é só para lembrar dessa grande falta nossa aí, do nosso município, esse senhor. Eu concordo plenamente com o Beto, precisa, assim, urgentemente, de criar uma escola de pesca no nosso município, de atender melhor o nosso pescador com projetos. E se não tem projeto, o município não desenvolve. É isso aí, Beto. Razão. Senhor presidente, eu queria informar para o Zé, eu agradeço pela sua preocupação, né, nossos cidadãos, com aqueles que querem trabalhar e fazer os projetos de desenvolvimento do nosso município. Mas eu quero te informar, graças a Deus, me empenhei, mas conseguimos liberar, Zé. Conseguiu? O catamarã vai sair, Zé, vai sair, já está liberado para poder construir o tão sonhado catamarã em nosso município. Veja bem, esse projeto, Zé, ele vai ter nível internacional, não é só nacional, não, certo? Nosso município inserido em outros países. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Giovanni Meneghelli. Nossa, tá. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Giovanni Meneghelli. Renato. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Não, desculpe. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Richard Costa. Não, Renato mesmo. Presidente, Renato é primeiro mesmo, mas eu declino da palavra. Ok. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Renato Lorenzini. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o público que nos assistem pelo Facebook. Muito boa noite a todos vocês. Presidente e colegas vereadores, a título de esclarecimento, eu fui buscar a resposta, né, de vários vereadores que colocaram a situação de um micro-ônibus na sessão passada,
E com todo respeito aos vereadores, que eu acho que o papel do vereador é fiscalizar de fato, mas eu queria aqui esclarecer alguns fatos, né, para ficar aí mais claro para a população entender o que de fato, né, aconteceu com aquele micro-ônibus que está lá na oficina em Iconha. Bom, esse micro-ônibus é 2014, 2015, né, ele foi recebido pelo Ministério e esse ônibus não foi feito a revisão periódica como a gente faz, né, quando o carro é zero, né? Então, a gestão passada deixou de fazer a manutenção, logo depois teve um problema na correia dentária, né, na correia dentária do ônibus e, consequentemente, nós tivemos um problema no motor, né, porque não foi cumprida as revisões que eram previstas para aquele equipamento. Então, esse ônibus foi levado para Iconha, e por que ele foi levado para Iconha? Porque o município, desde junho de 2019, ele tem um contrato com uma frota, né, de gerenciamento de frota de veículos. E o município faz um orçamento, e a oficina que der o menor preço, então, assim faz o serviço daquele bem do município. Então, o município, no final do ano passado, levou esse ônibus para Iconha para fazer essa manutenção, né, a fazer o motor do carro, e depois veio aquele problema da chuva, o ônibus estava na oficina, e aí, com o motor já montado praticamente, né, que já tinha comprado, teve todo o problema com a chuva, e aí, então, teve que desmontar e ficou na dúvida se a oficina iria pagar a despesa, se era o município nessa questão, e agora, então, entendeu, e a oficina assumiu, está finalizando, porque também precisou de uma peça, e com essa questão da pandemia, nós tivemos problema aí no país todo, são peças importadas, as fábricas não funcionaram, e daqui a 20 dias o ônibus estará no município aí em perfeitas condições para rodar novamente. Então, só a título de esclarecimento, não estou aqui dizendo que o papel do vereador não é fiscalizar, mas para que a população entenda, né, o que de fato aconteceu. Então, o município de Anchieta hoje tem um contrato de um gerenciamento de frota. Então, pode ser que o carro vá para Iconha, ou vá para Cachoeiro, ou vá para Vitória, ou vá para Autorizada, depende muito do preço do orçamento, né, e do tipo de serviço que talvez aqui no município não é prestado. Então, só para esclarecer esses fatos que foram falados aqui na última sessão. Então, quero aqui fazer jus ao secretário Ricardo, né, que não abandonou, muito pelo contrário. Essa gestão ela tem toda a responsabilidade de dar manutenção à frota. Né, por isso que foi feito esse contrato. Não deixar com que a frota se acabe. E também parabenizar aí a Secretaria de Infraestrutura, o Léo, o Henrique, o Robson, o Fernando, né, que trabalharam muito nesse projeto e hoje facilita muito a vida, né, dos motoristas, das pessoas da Secretaria que vão consertar os seus veículos. Para finalizar, presidente, eu queria aqui, né, foi lida aí a moção de pesar da nossa amiga Luciana, né, que era uma amiga aqui da Câmara, uma amiga desse gabinete, e dizer, né, que Luciana nos ajudou muito aqui. Ela prestou muito serviço aqui para nós, no sentido de nos assessorar nas questões sociais, principalmente nas questões ambientais, da agroecologia, e a gente, então, sente muito por essa perda. Estamos tristes, né, porque Luciana é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém e sempre esteve aí no município ajudando as pessoas. Então, que Deus possa confortar a família, que Deus possa colocar a Luciana num bom lugar, né, isso que eu desejo aí à família da Luciana. E eu queria aqui, presidente, fazer a leitura de um pequeno texto que a Luciana me mandou no dia 20 de setembro, foi a última vez que nós conversamos, né, pelo WhatsApp, também aqui pelo Facebook, que ela dizia do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. E no final ela disse assim para mim: Renato, pensa que em ti está o futuro.
e encara a tarefa com orgulho e sem medo. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. E Luciana, com certeza, viveu muito a vida, né? Viajou muito, conheceu outros países, outras experiências, ajudou muita gente, capacitou muita gente, era assessora da Caritas, né? Aqui no Espírito Santo. Então, uma pessoa fantástica, que brigava pela coleta seletiva, brigava pelas questões socioambientais. Então, eu possa colocar a família e colocar a Luciana num bom lugar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Renato Lorenzini. E pela ordem, concedo ao vereador Serginho de Jesus. Não, Robinho. Desculpa, professor Robinho. Pela... Professor Robinho. Professor Robinho, está presente? Professor Robinho? Vereador José Maria, está escutando a gente? Professor Robinho? Fica à vontade, professor. Teve algum probleminha aí, técnico? Não sei. Aqui tá normal. Aqui está normal. Pode começar. Pode começar. Falou? Seus 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, assim como a gente tem um papel aqui de mencionar, de cobrar da administração, nós também temos que louvar e parabenizar quando a administração nos ouve e cumpre aquilo com que é devido. Nós fizemos aqui recentemente uma cobrança em relação aos funcionários das creches. Graças à nossa cobrança, o município acertou com o MEPS e, sendo assim, eles receberam o pagamento, receberam o ticket. Então, eu parabenizo aí a administração por esse feito. Uma outra questão é em relação ao micro-ônibus. Sabemos de todos esses fatos que o ônibus é de 2014, modelo 15. Sabemos que este ônibus é oriundo de recurso público federal. Sabemos que temos que valorizar quem trouxe esse assunto à tona, que foi o Alex Ramos, a pessoa que eu não conheço, porém parabenizo pela coragem, pelo papel de nos ter trazido esse fato. Agora, nós não podemos, em momento nenhum, diminuir esse cidadão. Porque nós ouvimos agora há pouco dizendo que esse ônibus está lá desde o ano passado. Se está lá desde o final do ano passado, nós já estamos no final de 2020. Então, nós vemos que um ano para dar uma manutenção. Olha, e agora a administração vem com um discurso que daqui a 20 dias estará rodando. 20 dias. Por que teve que esperar um ano? Teve que esperar o cidadão Alex Ramos ir lá denunciar, este vereador ir lá checar, verificar todas ao desrespeito com o dinheiro público, o ônibus desmontado, empoeirado, enferrujado, esperar que Zé Maria também, que foi lá, viu. E interessante é que nós vimos o ônibus em um local. Depois das nossas falas aqui e da fala do Alex Ramos, nós vimos que
o ônibus foi retirado daquele local e tomou-se um outro destino. Então, nós não podemos mais aceitar a desculpa de que herdamos da gestão anterior. Tem uma expressão de que quem casa com a viúva é dos filhos. A gestão pública, ela não pode segregar, ela é contínua. Então, não carece, nesse momento, de uma desculpa dessa, com todo respeito. Com todo respeito. É uma desculpa que não cabe. Nós estamos no final de 2020. Todos tiveram a oportunidade de fazer algo. Não há desculpa de, porque em 2014 tinha que dar manutenção, em 2000... Olha, e de 2017 até 2020, o que foi feito em relação a esse fato? Então, fica aqui as minhas ponderações, os meus questionamentos, e esperamos que nós vamos contabilizar. Daqui a 20 dias, nós vamos lá checar se de fato esse ônibus estará no nosso município. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem de conceder a palavra, o vereador Serginho de Jesus. Declinando a palavra, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite. Pela ordem de conceder a palavra, o vereador Tássio Brunório. Vereador Tássio Brunório. Declino, meu presidente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Uma boa noite para você. Pela ordem de conceder a palavra, a vereadora Terezinha Mesadre. Declina a palavra. Obrigado, vereadora Tereza. Pela ordem de conceder a palavra, o vereador José Maria Brandão. Vereador José Maria Brandão. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha via internet, o Robinho já colocou sobre a questão do ônibus. A gente vai esperar, na realidade, a gente fez realmente o nosso papel de fiscalizador e pedimos informações e esperamos que essas informações cheguem para nós para podermos esclarecermos, encerrarmos o assunto. Mas faço aqui as minhas palavras, a palavra do vereador Robinho. O cidadão que teve a coragem de fazer denúncia foi importante nesse processo, porque incrivelmente assim, não dá para entender como é que um ônibus, depois de um ano parado lá no tempo, lá pegando maresia, ferrugem, essas coisas todas, nem 20 dias depois das falas do vereador, da denúncia do cidadão, já está se anunciando que em 20 dias está pronto o ônibus. Não entra na minha cabeça a rapidez agora para resolver o problema, mas tudo bem. Que se resolva o problema e a gente continua o nosso papel de fiscalizador. Gostaria aqui de lembrar hoje das indicações que a gente tem feito repetidamente para nossas comunidades do interior, e hoje tive uma surpresa muito grande de saber que o nosso prefeito não vai executar o serviço de Revsol na comunidade de Belo Horizonte, no que diz respeito à entrada de Goimbê até a divisa ou até a Rodossol. Então, gostaria que hoje de lembrar você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, você da comunidade de Belo Horizonte, você da comunidade de Goimbê, que fique bem claro, o prefeito não quebrou nenhum pacto com o vereador Zé Maria e com o vereador Tássio Brunório, porque participou dessa reunião. O prefeito está quebrando um pacto que fez com a comunidade de Belo Horizonte e com a comunidade de Goimbê, dizendo, naquela época, já falei antes e vou tornar a repetir,
vou tornar a repetir, que faria o primeiro serviço de Herbisol nas comunidades do interior, seria a comunidade de Belo Horizonte e a comunidade de Goiânia. Seriam as primeiras comunidades a receber esse material. Infelizmente, fomos os últimos, e só fez um trecho. Agora, essa semana, foram na entrada de Santa Luzia de Monteiro, porque também vice-vereador Serginho intervindo naquela região, pedindo que se consertasse aquele trecho, além do pedido meu, do vereador Tasso. Se eu não me engano, o vereador Alexandre também pediu um pequeno trecho, uma coisa de 50 metros, de 50 a 70 metros, no trecho que estava muito ruim, eles aplicaram o Herbisol. Mas antes não podia, porque era uma obra que estava embargada, uma obra que estava com problema, então não se podia mexer em nada. Mas agora pode mexer. Nós estamos chegando à política, pode mexer no trecho de 100 metros e deixar 12 quilômetros de asfalto cheio de buraco, que uma pequena operação tapa-buraco resolveria, assim, não resolveria o problema, mas diminuiria muito as questões de estragar os carros do pessoal que quer escoar as mercadorias para a cidade, como o senhor que tem os seus plantios de banana lá, a questão do leite, a questão do aipim, de todos os produtos agrícolas que por aquele trecho passa, sente a grande dificuldade de estar passando naquele lugar devido à quantidade de buraco que tem e estragando os carros. E com respeito à divisa, né, a entrada de Goiânia até a Rodossol, como eu falei antes, não foi um trato desse vereador, não foi um trato do vereador Tasso Moro, mas sim um compromisso feito dentro do gabinete com o prefeito e as duas associações de moradores das duas comunidades. Que, infelizmente, hoje, existe ainda algumas pessoas que gatos pingados na comunidade, que politicamente são contra a gente e que abraçam o prefeito dizendo que ele tem razão, que não deve fazer o serviço, porque senão vai agradar o vereador Zé Maria e vai agradar o vereador Tasso Brunoro. Então, não vai fazer o serviço. Então, eu acredito numa mentira e uma falsa palavra de quem cometeu isso, porque se o prefeito realmente está pensando dessa forma, ele não está pensando em prejudicar o vereador Zé Maria e o vereador Tasso. Ele está preocupado em prejudicar o povo de Belo Horizonte e o povo de Goiânia, o povo de Santa Luzia de Monteiro, para poder satisfazer seus caprichos para prejudicar dois vereadores. Então, fica aqui o meu pedido, a minha indignação com quem comunga dessa situação, porque o nosso povo sofrido do interior não merece esse desprezo, esse descaso que essa gestão tem feito politicamente para satisfazer seus belos prazeres de prejudicar e perseguir pessoas que nunca foram oposição, em si, pessoas que falaram a verdade nessa Câmara, pessoas que lutaram pelo município, pessoas que abraçaram o município como um todo, pela coletividade, não para defender o político no município, não. Obrigado, vereador. Um abraço a todos e fique com Deus. Obrigado, vereador. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Pela interferência de áudio aí. Alguém com o microfone aberto. Já fechou, era o José Maria. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez eu quero manifestar aqui a minha tristeza, a minha indignação com o que vem sendo feito com o legislativo desse município. Devemos, já desde lá de trás, quando interromperam o contrato de transmissão da TV Câmara,
em que se passou a ter uma transmissão feita de uma maneira não profissional, já de lá de trás percebia-se a intenção de cada vez mais apagar o trabalho dos vereadores desse município. Hoje esse movimento pernicioso chega a seu ápice com famigerada sessão virtual. Sabemos, no momento que foi vivido por este planeta com a pandemia do coronavírus, sabemos sim em que algum momento lá atrás as sessões virtuais tornaram-se necessárias. Mas hoje essa sessão virtual perdeu totalmente o sentido de ser. Perdoe-me, mas é muita hipocrisia estarmos em sessão virtual e depois disso, cada um aqui desta casa está nas ruas, cumprimentando as pessoas e fazendo campanha eleitoral. Há um contrassenso nisso. Por que podemos ter contato com as pessoas no sentido de campanha eleitoral, mas não podemos ter um contato entre nós, tomando as precauções devidas, os cuidados, o afastamento, mas para que o nosso trabalho realmente possa refletir os anseios da sociedade. Fico triste em perceber que há um ato deliberado por parte da mesa diretora desta casa, por parte do presidente dessa casa, concomunado com a Prefeitura Municipal de Anchieta, no sentido de prejudicar, no sentido de calar a voz de cada vereador que se manifesta e posiciona nessa casa. É triste perceber esse momento, é triste perceber este movimento. Vou insistir a cada vez, a cada sessão daqui para frente, que precisamos, com urgência, voltar às sessões presenciais. Não faz mais sentido essa sessão virtual. Ela hoje só serve para afastar cada vez mais a população de Anchieta desta casa. Isto eu não vou aceitar calado. Sessão presencial já. Para terminar minhas palavras, acabei de presenciar aqui, ao entrar na minha residência para participar da sessão virtual, mais uma vez, um pequeno acidente aqui na descida da ponte Anchieta-Piúma, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. Até quando vamos esperar morrer alguém, acontecer uma tragédia, para que a Prefeitura Municipal tome algum tipo de providência? Conversei pessoalmente dias atrás com o secretário de Infraestrutura, Léo Abrantes. Ele me garantiu que estaria fazendo uma visita aqui ao bairro, à avenida, para pensar em soluções como uma faixa elevada, como sinalização com tachões ali na rotatória que foi pintada no chão. Mas, infelizmente, até o secretário não deu as caras. O que parece é que vidas humanas pouco importam. Porque presenciei mais uma vez um acidente com veículos que foram cruzar sentido hospital, uma moto veio atrás, colidiu, por sorte não machucou ninguém, quase que bateram mais 2 carros, justamente por falta de uma sinalização, por falta de uma coisa que é simples, um mero quebra-mola e uma mera rotatória. Não é possível que um município de bilhões, o município que arrecadou 1 bilhão e 100 milhões de reais nesses 4 anos, não tenha dinheiro para fazer um mero quebra-molas. Fica aqui, então, o meu questionamento. Boa noite a todos.
Boa noite, vereador. E quero informar que a gente está tomando nossas providências para a gente poder estar voltando a partir de novembro, logo no início de novembro, porque nós estamos tomando, a gente precisamos de álcool, máscara, essas coisas todas. E temos 2 casos na casa, né, de coronavírus, de 2 funcionários aí nossos, e a gente está tomando essa providência toda. E não havendo mais oradores inscritos, eu vou fazer o uso da palavra, mas a presidência passa para a ordem do dia. Solicito o secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Beto Calimã, pode fazer a chamada? Vereador Professor Robinho. Presente. Vereadora Tereza Mesado. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Tem muita coisa. Vereador Alexandre Assad. Fechou na mão, irmão. Presente. Vereador José Maria. Vou falar com o Eco. Presidente, zente. Vereador Tássio Bonório. Presente, meu secretário. Vereador Serginho. Presente. Vereador Richard de Costa. Presente. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador Fábio Pombo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Ele está com problema no telefone e acabou de cair o telefone dele, acabou de me avisar. Mas ele está presente. Ele está presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Em votação, o veto número 7/2020, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 59/2019, de autoria do Poder Legislativo, que acrescenta ao artigo 7º da lei número 57/94, que institui a planta genérica de valores imobiliários do município de Anchieta, os parágrafos 1º e 2º e da outras providências. Mas antes da votação, precisa do parecer da Comissão de Justiça. Preciso da parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã, como vota? Favorável, senhor presidente. Presidente, José Maria Brandão, como vota? Contrário, senhor presidente. O integrante Alexandre Assad, favorável ou contrário? Favorável à apreciação do veto. Obrigado, vereador. Gente, nós estamos votando o veto, né? Ou estamos votando a dispensa? Parecer. Não, é o parecer da comissão, que foi votado agora, tá? A gente deve o parecer. Agora vem. Agora é o veto. A gente vai votar o veto. É o projeto de lei número 65/2020, que dispõe... Desculpa. Veto 07. É o veto 07. É o veto total do projeto de lei 59 de 2009. De 2019. Da autoria do vereador Tássio Brunoro. Como vota o vereador Tássio Brunoro? Me abstenho, presidente. Como vota o vereador Beto Calimã? Vereador Beto Calimã? Vereador Beto Calimã, como vota? Favorável ou contrário? Favorável ao veto, senhor presidente.
Favorável ao veto. O vereador Giovanni Meneghelli não está presente, eu vou colocar como abstenção. E como voto o vereador professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Renato Lorenzini? Favorável ao veto. Como voto o vereador Richard Costa? Presidente, eu acompanho o propositor da lei aí, o Tássio Brunoro. Eu me abstenho. Como voto o vereador Serginho? Favorável ao veto. Como voto o vereador Alexandre Assad? Contrário ao veto. Como voto o vereadora Tereza Mesadre? Favorável ao veto. Como voto o vereador José Maria Brandão? Contrário ao veto. 2 abstenções. 2 contrários. Passo a presidência ao secretário Beto, onde eu posso pronunciar meu voto. Como vota o vereador Clébio Pombo? Favorável ao veto. Devolvo a presidência ao vereador Clébio Pombo. Obrigado. Projeto do veto aprovado. 6 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenção. Veto mantido. Aninha. Em votação, projeto de lei número 65/2020, que dispõe sobre denominação de próprio público, designando de praça Elisete Guarnieri a praça localizada no encontro entre a rua Clarice Simões e a rua Cássio de Oliveira, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, no bairro Castelhanos. O projeto de autoria do vereador professor Robinho e também precisa do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Como vota o relator da Comissão de Justiça e Redação Final, o vereador Beto Carimã? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador presidente da Comissão, José Maria Brandão? Favorável, senhor presidente. Integrante, Alexandre. Como vota o integrante Alexandre Assad? Favorável. Em votação, projeto de lei número 65/2020. Como vota o autor da lei, professor Robinho? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Favorável. Vereador Giovanni, eu vou votar em abstenção. Renato Lorenzini, favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Favorável, presidente. Favorável. Como vota o vereador Serginho de Jesus? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Tássio Brunoro? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Tereza Mesadre? Favorável. Como vota o vereador José Maria Brandão? Favorável, senhor presidente. Favoráveis e uma abstenção. Projeto de lei número 65/2020 aprovado. 9 votos favoráveis e uma abstenção.
E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar todos vocês e uma boa caminhada para vocês.